Você não tem classe para estar aqui, pai. Olha para você. Parece um mendigo que se perdeu. Meu filho disse isso na frente de todo mundo, no restaurante mais caro de São Paulo. Todos na mesa riram. Eu só sorri, peguei meu celular e fiz uma ligação que calou aquele lugar inteiro. Meu nome é Francisco Alvares, mas todo mundo me chama de Chico. Tenho 67 anos e acabei de ser humilhado publicamente pelo meu próprio filho. Ele não sabia, ninguém sabia, que aquele restaurante onde ele estava me envergonhando era meu. Que cada mesa, cada garfo, cada tijolo daquele lugar foi comprado com o suor do mendigo sentado na frente dele. Mas deixa eu te contar desde o começo, porque essa história precisa ser ouvida do jeito certo. Antes de eu continuar contando o que aconteceu, queria agradecer a você que está me ouvindo agora. Comenta aí embaixo de qual cidade você está assistindo. Me ajuda também se inscrevendo nesse canal e compartilhando essa história com alguém que precise ouvir. Porque o que vou contar aqui não é só sobre mim. É sobre cada pai que já se sentiu pequeno na frente dos próprios filhos. Sobre cada homem que trabalhou a vida inteira e nunca recebeu um obrigado. Fica até o final, porque essa história tem uma reviravolta que você não vai acreditar. Mas deixa eu voltar um pouquinho no tempo, para você entender como eu cheguei naquela mesa. Nasci lá em Três Corações, interior de Minas Gerais, num tempo que a vida era dura, mas as pessoas ainda tinham respeito umas pelas outras. Meu pai era lavrador. Acordava 4 da manhã todo dia para trabalhar na terra dos outros. Minha mãe costurava para fora, fazia uns biquinhos para ajudar. A gente não tinha nada, mas tinha dignidade. Coisa que meu filho Ricardo, pelo visto, nunca aprendeu o que é. Vim para São Paulo em 1977. Tinha acabado de fazer 19 anos. Cheguei numa pau de arara, com uma mala de papelão amarrada com barbante e R$30 no bolso. R$30 que minha mãe juntou vendendo ovo de porta em porta durante 6 meses. Ela colocou aquele dinheiro na minha mão, com lágrima nos olhos, e disse: "Vai, meu filho, mas nunca esquece de onde você veio." Eu prometi para ela. Prometi que nunca ia esquecer. E nunca esqueci. O problema é que meu filho, ele nunca nem quis saber de onde eu vim. Meu primeiro emprego em São Paulo foi lavando prato num boteco na Muca. O seu Antônio, dono do lugar, me viu dormindo numa praça e me ofereceu o emprego. "Você trabalha, eu te dou comida e um colchão no depósito", ele disse. Aceitei na hora. Passei 2 anos ali, lavando prato, limpando o chão, carregando caixa. Mas eu observava tudo. Via como o cozinheiro preparava cada prato, como temperava, como montava. Ficava escondido na porta da cozinha, memorizando cada movimento. Um dia o cozinheiro não apareceu. Tinha sumido, fugido, sei lá. E tinha uma festa encomendada, uns 50 pratos para fazer. O seu Antônio estava desesperado. Foi quando eu disse: "Deixa eu tentar." Ele me olhou como se eu tivesse ficado louco. "Você? Mas você só lava prato, menino." "Eu sei fazer", insisti. Ele não tinha opção. Me deixou tentar. E eu fiz. Fiz cada prato como se fosse minha única chance na vida. Porque era. Quando os clientes começaram a elogiar, quando começaram a perguntar quem era o novo cozinheiro, o seu Antônio chorou. Me abraçou ali mesmo, na frente de todo mundo, e disse que eu tinha salvado ele. Daquele dia em diante, virei cozinheiro. Comecei a ganhar um pouquinho mais. Aluguei um quartinho numa pensão. Continuei estudando, observando, aprendendo. Trabalhei em restaurante popular, em churrascaria, em cantina italiana. Cada lugar que eu passava, eu absorvia alguma coisa. Uma técnica, um tempero, um jeito de fazer. Até que em 1985 conheci a Luísa. Minha Luísa. Ela era garçonete num restaurante francês, onde eu tinha acabado de começar a trabalhar. Cabelo preto, olhos castanhos, sorriso que iluminava o salão inteiro. Me apaixonei no primeiro dia. A gente se casou 6 meses depois. Cerimônia simples, na igreja do bairro, com uns 20 convidados. Lua de mel foi passar o domingo em Santos, comendo pastel na praia. Mas pra gente, aquilo era tudo. Era o mundo. 1 ano depois nasceu o Ricardo, meu filho, meu único filho. Quando o médico colocou ele nos meus braços, eu prometi que aquele menino nunca ia passar pelo que eu passei, que ele nunca ia dormir com fome, nunca ia ter que mendigar trabalho, nunca ia ser humilhado por ser pobre. Essa promessa eu cumpri, até demais. Dei tudo para ele, tudo. E talvez tenha sido esse o meu erro.
Enquanto o Ricardo crescia, eu trabalhava feito um condenado. 2 empregos, 3 às vezes. Saía de casa às 5 da manhã, voltava às 10 da noite. A Luísa que cuidava dele, que levava na escola, que ia nas reuniões. Eu só trabalhava. Só pensava em ganhar dinheiro para dar uma vida melhor para o meu filho. Escola particular, roupa de marca, tênis importado, tudo que ele pedia eu dava. Mesmo que para isso eu tivesse que fazer extra, pegar mais horas, trabalhar no fim de semana. Quando o Ricardo tinha uns 10 anos, eu cheguei em casa um dia e ele estava chorando. Perguntei o que tinha acontecido. Ele disse que os coleguinhas tinham zoado dele porque o pai era cozinheiro. Disse que disseram que cozinheiro era emprego de mulher, que eu era pobre, que a gente morava num apartamento pequeno. Meu coração partiu naquele dia. Tentei explicar para ele que não tinha vergonha nenhuma em trabalhar com comida, que era isso que colocava arroz no prato dele todo dia. Mas ele não quis ouvir. Virou o rosto e trancou no quarto. Daquele dia em diante, alguma coisa mudou entre nós. Ele começou a ter vergonha de mim. Os anos foram passando e essa vergonha só aumentava. Quando ele fez 15 anos, pediu para eu não buscar ele na escola. Dizia que era porque eu estava sempre com cheiro de comida na roupa. Quando os amigos vinham em casa, ele me mandava ficar no quarto. Dizia que eu ia falar errado, que ia dar vexame. Quando teve formatura do colégio, pediu para eu não ir. Disse que todos os pais iam de terno e gravata, e que eu não tinha roupa adequada. Eu fui mesmo assim. Fiquei lá no fundo do auditório, escondido, só para ver meu filho receber o diploma. Ele me viu. Olhou com raiva e virou a cara. A Luísa tentava conversar com ele. Tentava fazer ele entender que eu fazia tudo por amor. Mas ele não ouvia. Dizia que a mãe era muito acomodada, que se contentava com pouco, que nunca ia ser ninguém na vida ficando daquele jeito. Isso machucava ela profundamente. Eu via as lágrimas dela, escondidas, quando ela achava que eu não estava vendo. Mas eu via. Via e sofria junto, porque eu não sabia como consertar aquilo. Paguei faculdade particular para o Ricardo, administração de empresas numa das melhores de São Paulo. Ele nem me convidou para a formatura. Disse que só podiam ir 2 pessoas e que ele ia levar um amigo e a namorada. A Luísa também não foi. Ficamos os 2 em casa naquele dia, tentando fingir que não doía. Mas doía. Doía demais. Ver o filho que a gente criou, que a gente deu tudo, se envergonhar da gente, não tem dor maior que essa. Quando o Ricardo se formou, arrumou emprego num banco. Depois foi para uma imobiliária. Começou a ganhar bem. Comprou um carro. Depois um apartamento. Se casou com a Marcela, uma menina de família rica, cheia de frescura. A gente não foi nem no noivado deles. Ele disse que seria uma cerimônia pequena, só família dela. No casamento a gente foi. Mas ficamos numa mesa lá no canto, longe de todo mundo. A Marcela mal falou com a gente. O Ricardo apresentou a gente como se fosse uma obrigação. Esses são meus pais, disse rápido, e já puxou a noiva para outra mesa. 3 anos depois, nasceu minha neta Beatriz. Aquela menina foi a única coisa boa que saiu de tudo isso. Quando eu a vi pela primeira vez, no hospital, senti que tinha um motivo para continuar. Ela era pequenininha, cabelo pretinho igual o da avó, olhinhos curiosos. Peguei ela no colo e ela sorriu. Jurei ali que ia ser um avô presente, que ia dar para ela o amor que o pai dela nunca me deixou dar direito. E fui. Sempre que dava, eu ia visitar a Beatriz. Levava doce, brinquedo, levava ela no parque. O Ricardo não gostava muito não. Dizia que eu ia dar mau exemplo para a menina, que eu era muito simples, que ia passar vergonha. Mas eu não ligava. Aquela menina me amava. E eu amava ela. Ela foi crescendo e a gente foi ficando cada vez mais próximo. Enquanto o pai ensinava ela a ser arrogante, eu ensinava ela a ser humilde. Enquanto ele ensinava ela a julgar as pessoas pela roupa, eu ensinava ela a olhar para o coração. Mas hoje à noite, quando minha neta me ligou dizendo que ia ter um jantar especial no Le Bernardin e que ela fazia questão que eu fosse, eu senti um aperto no peito. O Le Bernardin. Aquele restaurante? Bom, deixa isso para depois. Por enquanto, o que importa é que eu vesti meu único terno, passei um pente no cabelo e fui. Porque eu nunca negaria nada para minha Beatriz. Nem que para isso eu tivesse que enfrentar o desprezo do meu próprio filho mais uma vez. Quando cheguei na porta do Le Bernardin, eram 8 horas da noite. O restaurante estava brilhando, todo iluminado,
com aquele letreiro dourado que eu conhecia tão bem. O porteiro me olhou de cima a baixo, daquele jeito que a gente já está acostumado quando é pobre. "O senhor tem reserva?" ele perguntou, já com ar de dúvida. "Tenho sim, mesa do Ricardo Alvares", respondi, tentando manter a cabeça erguida. Ele conferiu na lista, fez uma cara de surpresa e abriu a porta. Entrei naquele salão e o ar pareceu faltar. As mesas com toalhas brancas impecáveis, os lustres de cristal, o cheiro de comida fina misturado com perfume caro. Tudo ali era luxo. Tudo ali era sofisticação. E ali estava eu, com meu terno de 30 anos atrás, meus sapatos gastos, meu cabelo grisalho mal penteado. Me senti pequeno. Mesmo sabendo tudo o que eu sabia, mesmo carregando todo o segredo que eu carregava, naquele momento eu me senti menor que todo mundo ali. Vi a mesa lá no fundo, perto da janela de vidro que dava vista para a Avenida Paulista toda iluminada. Minha neta Beatriz foi a primeira a me ver. Ela levantou da cadeira e veio correndo me abraçar. "Vô, que bom que o senhor veio." O abraço dela foi apertado, sincero, cheio de amor. Pelo menos tinha alguém ali feliz em me ver. Mas quando olhei para os outros na mesa, o clima mudou. Ricardo estava de terno cinza, relógio de ouro no pulso, cabelo todo penteado com gel. A Marcela, mulher dele, estava cheia de joias, um vestido vermelho que devia custar mais que meu aluguel de 3 meses. Os dois me olharam com aquela cara de nojo, como se eu fosse uma mancha naquele lugar bonito. "Pai, você veio assim mesmo?" Foi a primeira coisa que meu filho disse. Nem um boa noite, nem um oi, pai. Só crítica. "É o terno que eu tenho, filho", respondi baixinho, tentando não fazer cena. "O que importa é estar junto da família." Ele bufou. Marcela deu uma risadinha, daquele jeito maldoso, e disse: "Ah, Ricardo, deixa ele. Coitadinho, ele não sabe se vestir para esses lugares." Sentei na cadeira que a Beatriz puxou para mim. Peguei o guardanapo de pano e coloquei no colo. Minhas mãos estavam tremendo. Não de medo, mas de raiva, de humilhação, de dor. Olhei para o menu que estava na mesa e reconheci cada prato ali. Cada um deles tinha uma história. Cada receita tinha sido pensada, testada, melhorada. Mas eu não podia falar nada. Não podia dizer nada. Só podia engolir seco e aguentar. O garçom se aproximou. Era o Gabriel, um menino que eu mesmo tinha contratado faz uns 2 anos. Ele me reconheceu na hora. Abriu a boca para falar, mas eu fiz um sinal discreto com a cabeça. Ele entendeu. "Boa noite. Já escolheram?" perguntou o profissional. Ricardo pediu logo, falando os pratos em francês, fazendo questão de mostrar que sabia. Marcela pediu o vinho mais caro da carta. "E o senhor?" o Gabriel me perguntou respeitoso. Antes que eu pudesse abrir a boca, Ricardo interrompeu. "Ah, meu pai vai querer o prato comercial, o mais barato. É o que ele consegue pagar." Risadas. A mesa inteira riu. Até uns clientes das mesas ao lado olharam e sorriram, como se aquilo fosse engraçado. Como se humilhar um velho fosse motivo de piada. A Beatriz ficou vermelha de vergonha. "Pai, para com isso", ela disse para o Ricardo. Mas ele ignorou ela. "Na verdade", Ricardo continuou, levantando a voz para todo mundo ouvir. "Não sei nem por que você veio, pai. Olha para você. Olha para esse lugar. Você não tem classe para estar aqui. Parece um mendigo que se perdeu." O silêncio caiu no restaurante. As conversas pararam. Todo mundo virou para ver. Eu senti o peso de cada olhar em cima de mim. Alguns com pena, outros com curiosidade, outros com aquele prazer maldoso de ver alguém sendo destruído. Marcela completou. "É verdade, sogro. Esse não é um lugar para pessoas como o senhor. Aqui é para quem tem dinheiro, classe, educação. O senhor devia ter ficado em casa vendo televisão." Mais risadas. Ricardo bateu palma, achando engraçado. "Bem lembrado, amor. Aposto que meu pai nem tem dinheiro para pagar a conta. Vai ter que lavar prato depois, igual ele fazia quando jovem." As palavras dele doeram mais que um soco no estômago, porque era meu filho dizendo aquilo. O filho que eu criei, que eu vesti, que eu alimentei, que eu paguei escola particular, faculdade, carro, apartamento. O filho que eu amei mais que minha própria vida. E ele estava ali, na frente de todo mundo, me destruindo, me humilhando, me transformando em piada. Olhei nos olhos dele, procurei algum sinal de arrependimento.
algum sinal de amor, mas só vi desprezo, só vi vergonha, como se eu fosse um lixo que ele queria esconder debaixo do tapete. E naquela hora, alguma coisa dentro de mim morreu. Não foi só meu coração que partiu, foi minha paciência, foi minha tolerância, foi minha capacidade de perdoar. A Beatriz estava chorando, lágrimas descendo pelo rosto dela enquanto ela olhava para o pai com decepção. Pai, como o senhor pode falar assim do vô? Ele sempre foi bom com a gente. Ele sempre... Ricardo cortou ela. Cala a boca, Beatriz. Você não sabe de nada. Você não sabe da vergonha que é ter um pai pobre, que trabalha com comida, que nunca foi ninguém na vida. Foi nessa hora que eu sorri. Um sorriso que não chegou nos olhos. Um sorriso frio. Um sorriso de quem acabou de tomar uma decisão. Peguei meu celular velho no bolso do paletó. Ricardo riu ainda mais alto. Olha só, ele vai fazer o quê? Ligar para quem? Pro abrigo de velhos? Marcela quase caiu da cadeira de tanto rir, mas eu disquei. Um número que eu sabia de cor. E quando a pessoa atendeu do outro lado, eu disse bem alto, para todo mundo ouvir. Marcos, sou eu. Preciso que você venha aqui no salão agora e traga 2 seguranças. Houve uma pausa. Do outro lado da linha, eu ouvi. Sim, senhor Álvares. Já vou. A cara do Ricardo mudou. A risada morreu no meio. Ele olhou para Marcela confuso. Quem é Marcos? Ela perguntou baixinho. Ele deu de ombros, mas eu vi o nervosismo nos olhos dele. Vi a dúvida. Vi o medo começando a aparecer. Guardei o celular no bolso e fiquei ali, sentado, esperando. O restaurante continuava em silêncio. Todo mundo olhando. Todo mundo esperando para ver o que ia acontecer. A Beatriz me olhou com aqueles olhos cheios de lágrima e perguntou baixinho. Vô, o que o senhor vai fazer? Eu só respirei fundo. Porque depois de 67 anos aguentando humilhação, aguentando desprezo, aguentando ser tratado como lixo pelo próprio filho, eu finalmente ia fazer justiça. E essa justiça, ela ia doer. Ia doer tanto quanto doeram todos esses anos de abandono emocional. Todos esses anos de vergonha que meu filho sentiu de mim. Todos esses anos de amor que eu dei e nunca recebi de volta. Menos de 2 minutos depois, vi o Marcos aparecer na porta do salão. Alto, de terno preto, gerente do restaurante há mais de 10 anos. Ao lado dele, 2 seguranças. Eles vieram direto para nossa mesa. E eu vi a cara do Ricardo mudar de confiante para apavorada em questão de segundos. O Marcos se aproximou da mesa com os 2 seguranças atrás dele. O salão inteiro estava em silêncio. Só o som baixinho da música clássica tocando. Ricardo ficou pálido. Marcela apertou a bolsa dela contra o corpo, nervosa. A única coisa que eu fazia era olhar para eles. Olhar com aquela calma de quem sabe exatamente o que vai acontecer. Boa noite, senhor Álvares. O Marcos disse, se curvando levemente na minha direção. Ricardo arregalou os olhos. Senhor Álvares? Ele repetiu confuso. Marcos, você conhece meu pai? A voz dele estava trêmula. Tinha medo ali. Tinha confusão. O Marcos olhou para ele com aquela cara de quem não entende a pergunta. Conheço sim, senhor Ricardo. Conheço muito bem o senhor Francisco. Foi aí que eu vi o primeiro sinal de pânico real no rosto do meu filho. Ele olhou para mim, depois para o Marcos, depois para mim de novo. Do que vocês estão falando? Que história é essa? Eu continuei calado, só observando, deixando ele sofrer um pouquinho com a dúvida, deixando ele sentir aquele frio na barriga que eu sentia a vida inteira cada vez que ele me humilhava. Senhor Álvares, o Marcos continuou, ainda olhando para mim. O senhor precisa de algo? Eu respirei fundo. Tinha chegado a hora de acabar com aquela farsa, a hora de mostrar para o meu filho quem realmente ele estava humilhando. Marcos, quero que você retire essas 2 pessoas do meu restaurante, falei, apontando para o Ricardo e para Marcela. Agora, o silêncio que caiu ali foi ensurdecedor. Você podia ouvir o coração das pessoas batendo. Ricardo levantou da cadeira de um pulo. Seu restaurante? Que história é essa? Ele gritou. As pessoas nas outras mesas começaram a sussurrar. Algumas pegaram o celular para gravar. Eu sabia que aquilo ia viralizar. Ia ser notícia. Mas eu não ligava mais. Não ligava para nada além de fazer justiça. Isso mesmo que você ouviu, filho, respondi. E pela primeira vez naquela noite, minha voz saiu firme, alta, cheia de autoridade. O Le Bernardin é meu.
Sempre foi. Desde que abri as portas dele há 23 anos. A boca do Ricardo abriu, mas nenhum som saiu. Marcela ficou branca, igual a toalha da mesa. A Beatriz me olhava com os olhos arregalados, sem acreditar. Não, não pode ser verdade, Ricardo gaguejou. Você é cozinheiro, você é pobre, você mora num apartamento velho na Muca, você não tem dinheiro nem para comprar um terno decente. Cada palavra dele era um tiro no próprio pé. Cada frase provava exatamente por que eu tinha guardado esse segredo por tanto tempo. É verdade, confirmei levantando da cadeira. Fiquei de pé, olhando ele nos olhos. Eu moro num apartamento simples, uso roupas simples, vivo uma vida simples. Porque eu aprendi, filho, que dinheiro não é tudo. Aprendi que caráter vale mais que ouro. Aprendi que respeito se conquista com humildade, não com arrogância. Dei uma pausa. Coisas que você nunca aprendeu. O Marcos fez um sinal para os seguranças. Eles se aproximaram do Ricardo e da Marcela. Por favor, acompanhem-nos até a saída. Um deles disse, educado, mas firme. Ricardo deu um passo para trás. Não, vocês não podem me expulsar. Eu sou cliente, eu tenho reserva, O senhor não tem nada, o Marcos interrompeu. O senhor é convidado do proprietário, e o proprietário acabou de revogar esse convite. Foi nessa hora que a Marcela começou a chorar. Não de tristeza, de raiva, de humilhação. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso com a gente. A gente vai processar. A gente vai... Vai fazer o quê? Eu perguntei, interrompendo ela. Vai me processar por mandar embora quem me desrespeitou no meu próprio estabelecimento? Por favor, tente. Vai ser interessante. Ricardo ainda tentou argumentar. Pai, espera. Vamos conversar. Isso é um mal-entendido. Mas eu levantei a mão, mandando ele calar a boca. Mal-entendido? Você me chamou de mendigo. Disse que eu não tinha classe para estar aqui. Riu de mim na frente de todo mundo. Isso não é mal-entendido, filho. Isso é quem você realmente é. Os seguranças pegaram Ricardo pelo braço. Ele tentou se soltar, mas não conseguiu. Me solta! Vocês sabem quem eu sou? Ele gritou. Um dos seguranças respondeu. Sabemos sim, senhor. O senhor é o filho do nosso patrão. O filho que acabou de desrespeitar o próprio pai. E começaram a puxar ele em direção à saída. Marcela foi atrás, cambaleando nos saltos altos, a bolsa de grife pendurada no braço. Ricardo, faz alguma coisa. Não deixa ele fazer isso com a gente. Mas não tinha o que fazer. Não tinha como reverter. A humilhação que eles sentiram naquele momento, sendo escoltados para fora do restaurante na frente de dezenas de pessoas, com celulares gravando, com gente comentando, com gente rindo, foi só uma fração do que eu senti a vida inteira. Quando eles sumiram pela porta, o salão explodiu em sussurros. Todo mundo comentando, todo mundo chocado. Eu voltei a sentar na cadeira, minhas pernas tremendo. Não de medo, mas de alívio, de libertação. Era como se um peso de 40 anos tivesse saído das minhas costas. A Beatriz continuava sentada do meu lado, em silêncio, processando tudo aquilo. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de lágrima e perguntou, Vô, é verdade? O senhor é dono desse restaurante? Peguei a mão dela, pequena e fria dentro da minha. É verdade, minha filha. E tem muito mais que você não sabe. Muito mais que ninguém sabe. O Marcos ainda estava ali do lado. Senhor Alvares, o senhor precisa de mais alguma coisa? Olhei para ele e pela primeira vez naquela noite, sorri de verdade. Traz aquela garrafa de vinho que eu guardo no escritório. E prepara o menu degustação completo. Hoje eu e minha neta vamos jantar em grande estilo. Ele sorriu de volta. Sim, senhor, com prazer. Enquanto o Marcos se afastava, a Beatriz apertou minha mão. Vô, eu não entendo nada. Como o senhor é dono desse lugar, por que nunca contou para ninguém? Por que vive naquele apartamento pequeno? Por que usa roupas velhas? As perguntas dela eram justas. Eram as mesmas perguntas que todo mundo estava se fazendo naquele momento. Tem uma história longa por trás disso tudo, minha filha. Respondi, limpando uma lágrima que insistia em cair. Uma história que começa muito tempo atrás, quando sua avó ainda era viva. Quando eu ainda tinha esperança que seu pai um dia fosse me amar de verdade. Respirei fundo. Mas hoje você vai ouvir tudo. Cada pedaço da verdade que eu escondi todos esses anos. O garçom trouxe o vinho.
Uma garrafa que valia mais que o carro do Ricardo. Servi um pouco para mim e um pouco para Beatriz. Só um golinho simbólico porque ela ainda era menor de idade. Levantei a taça. Um brinde, minha neta. Um brinde ao fim das mentiras. Ao fim de fingir ser menos do que eu sou, só para não deixar outras pessoas desconfortáveis. Ela bateu a taça dela na minha, ainda confusa, ainda processando. E foi ali, naquela mesa, naquele restaurante que era meu, cercado por pessoas que ainda me olhavam com curiosidade, que eu comecei a contar. Comecei a contar a verdade que eu guardei por 23 anos. A verdade sobre quem realmente era o velho Francisco Álvares. Vô, eu preciso entender, a Beatriz disse, segurando minha mão com força. Como o senhor conseguiu isso tudo? Como construiu esse império e nunca contou para ninguém? Por que escondeu da gente? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de confusão, de choque, de 1000 perguntas sem resposta. Tomei um gole do vinho e deixei o sabor me acalmar. Era um Bordeaux de 1995, do ano que nasceu meu filho. Tinha guardado essa garrafa esperando um momento especial para abrir com ele. Que ironia que o momento especial acabou sendo quando eu o expulsei do meu próprio restaurante. Tudo começou em 1989, minha filha. Comecei. 4 anos depois que eu casei com sua avó Luísa. Eu estava trabalhando como cozinheiro-chefe num restaurante francês nos Jardins. Ganhava bem para a época, mas não era nada demais. Pagava as contas, colocava comida na mesa, mas não sobrava quase nada. Seu pai tinha uns 4 anos na época. Um dia, o dono do restaurante, um francês mal-humorado chamado Pierre, anunciou que ia vender o lugar e voltar para a França. Disse que estava cansado do Brasil, que queria ficar perto da família. Naquela noite, cheguei em casa arrasado. Ia perder meu emprego. Ia ter que recomeçar do zero em outro lugar, provavelmente ganhando menos. Sua avó me viu chorando na cozinha. Foi a primeira e única vez que ela me viu chorar. O que foi, Chico? Ela perguntou preocupada. Contei tudo para ela. E sabe o que ela fez? Ela pegou uma lata velha que guardava debaixo da cama, uma lata de biscoito cheia de dinheiro. Quanto você tem aí? Eu perguntei sem acreditar. Ela contou. 5.000 reais. 5.000 reais que ela tinha juntado fazendo costura, fazendo faxina nas horas vagas, guardando centavo por centavo durante anos. É nosso sonho, Chico, ela disse, colocando a lata na minha mão. É pra gente abrir nosso próprio lugar um dia. Pensei em guardar mais, mas... E se esse é o momento? E se é agora? Eu olhei para aquele dinheiro e meu coração disparou. 5.000 reais não comprava um restaurante. Não comprava nem a cozinha de um restaurante. Mas era um começo. No dia seguinte fui falar com o Pierre. Perguntei quanto ele queria pelo restaurante. Ele deu uma risada na minha cara. 200.000 reais, meu amigo. Você não tem isso nem vendendo a alma pro diabo. Mas eu não desisti. Fui em cada banco, em cada agência de crédito, em cada lugar que podia me emprestar dinheiro. Todo mundo negou. Diziam que eu era muito pobre, que não tinha garantia, que era muito arriscado. Passei 2 semanas batendo em porta, sendo humilhado, sendo rejeitado. Até que um dia, encontrei o Sr. Yoshiro. Ele era dono de uma quitanda japonesa perto do restaurante. A gente sempre conversava quando eu ia comprar legumes. Contei para ele minha situação. Ele me ouviu em silêncio, fumando aqueles cigarrinhos dele, os olhinhos puxados me estudando. Quando terminei de falar, ele apagou o cigarro e disse: "Quanto você precisa?" 195.000. Respondi, a voz tremendo. Ele assentiu. "Vou te emprestar, mas com uma condição." Meu coração quase parou. "Qual?" "Você me paga quando puder, sem juros. E quando você ficar rico, você ajuda outro pobre igual você foi ajudado." Chorei ali mesmo, na frente dele, sem vergonha. Aquele homem nem me conhecia direito, mas estava apostando em mim. Estava acreditando quando ninguém mais acreditou. Com o dinheiro do Sr. Yoshiro e os 5.000 da sua avó, comprei o restaurante do Pierre. Renomeei ele para Le Bernardin, em homenagem à avó da Luísa, que era francesa. Trabalhei feito um condenado. Passava 18 horas por dia ali dentro. Era cozinheiro, garçom, faxineiro, gerente, tudo. Sua avó me ajudava quando podia, trazendo seu pai pequeno junto. Os primeiros meses foram horríveis. Quase não tinha cliente. O dinheiro mal dava para pagar os funcionários. Teve semana que eu passei fome para não demitir ninguém.
Teve noite que eu dormi na cozinha porque não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus para voltar para casa. Mas eu não desistia. Não podia desistir. Tinha uma família para sustentar e uma dívida gigante para pagar. Até que um dia veio um crítico gastronômico no restaurante. Ele não avisou. Chegou discreto. Pediu vários pratos. Eu nem sabia quem ele era. Preparei tudo com o mesmo capricho que preparava qualquer prato. 2 semanas depois, saiu a crítica no jornal. 5 estrelas. Um tesouro escondido no coração de São Paulo. Ele escreveu. O chefe Francisco Álvares entrega uma experiência que rivaliza com os melhores restaurantes da Europa. A partir daquele dia, tudo mudou. O telefone não parava de tocar. Gente querendo reserva. Gente querendo conhecer. O restaurante lotou. Lotou tanto que a gente teve que recusar cliente. Comecei a ganhar dinheiro. Dinheiro de verdade. Em 6 meses, paguei a dívida inteira para o Sr. Yoshiro. Ele chorou quando eu entreguei o último centavo. Você é um homem de honra, Chico, ele disse me abraçando. Os anos foram passando e o Le Bernardin só crescia. Virou referência. Virou sonho. Gente famosa começou a frequentar. Artistas, políticos, empresários. Todo mundo queria comer no meu restaurante. Reformei o lugar 3 vezes, sempre melhorando, sempre inovando. Comprei o prédio inteiro. Depois comprei os 2 prédios ao lado e transformei tudo num complexo gastronômico. Quando completou 10 anos de funcionamento, o Le Bernardin já valia milhões. Eu tinha dinheiro guardado em banco que eu nem sabia o que fazer. Podia ter comprado mansão, carro importado, podia ter virado aqueles ricos arrogantes que frequentavam meu restaurante. Mas sua avó não deixou. Chico, ela dizia, dinheiro não muda quem a gente é. A gente continua sendo o menino de 3 corações e a menina que costurava para fora. Não vamos esquecer disso nunca. E a gente não esqueceu. Continuamos morando no mesmo apartamento da Muca. Continuamos usando roupas simples. Continuamos vivendo uma vida humilde. O único luxo que eu me dei foi contratar funcionários excelentes para o restaurante e nunca mais precisar ficar 18 horas por dia ali dentro. Comecei a ter tempo para a família, tempo para o seu pai, mas ele continuava com vergonha de mim. Quando o Ricardo fez 15 anos em 2000, eu tentei contar para ele a verdade. Tentei dizer que eu não era só um cozinheiro, que eu tinha conseguido algo grande, mas antes que eu falasse qualquer coisa, ele disse: Pai, eu tenho vergonha de você, vergonha da sua profissão, vergonha de você ser pobre. Eu queria ter um pai rico, importante, que eu pudesse me orgulhar. Aquelas palavras me destruíram. Destruíram tanto que eu decidi ali mesmo que nunca ia contar a verdade para ele, que ele ia continuar achando que eu era um fracasso. Porque se nem sendo pobre ele me respeitava, imagina sendo rico, ele ia querer meu dinheiro, ia me usar, ia transformar tudo em ganância. Então eu guardei o segredo. Guardei como quem guarda uma ferida que nunca cicatriza. Sua avó discordou no começo. Achava que eu devia contar, que o Ricardo merecia saber. Mas com o tempo, ela viu que eu estava certo. Viu como seu pai me tratava. Viu o desprezo crescendo, a vergonha aumentando. E ela concordou em manter a mentira. Quando ele te amar de verdade, ela disse antes de morrer, aí você conta. Mas só quando o amor dele for real, não pelo seu dinheiro. Ela morreu faz 5 anos sem ver esse dia chegar. Morreu sabendo que o filho dela desprezava o marido dela. E eu continuei sozinho, guardando esse segredo, vivendo essa mentira, esperando um dia que nunca chegou, até hoje, até essa noite, quando meu filho me humilhou pela última vez. A Beatriz chorava copiosamente agora. Vô, eu não sabia, eu não imaginava. Segurei o rosto dela com as 2 mãos. Você não tinha como saber, minha filha. Ninguém sabia. E agora o mundo inteiro vai saber quem realmente é o velho Chico. O jantar chegou à mesa. Pratos que eu mesmo tinha criado ao longo dos anos, cada um com uma história, cada um com um pedaço da minha alma. A Beatriz olhava para a comida sem conseguir comer direito. O choque ainda estava muito presente. Eu também não tinha muita fome. Tinha um nó na garganta que nem o melhor vinho do mundo conseguia dissolver. Vô, ela disse depois de um longo silêncio. E agora? O que vai acontecer? Suspirei fundo. Essa era a pergunta que eu também estava me fazendo. Durante 23 anos, construí um muro entre mim e a verdade.
E agora esse muro tinha desabado. Não tinha mais volta. Agora a verdade veio à tona, minha filha. E vai ter consequências. Olhei ao redor do restaurante. As pessoas ainda me olhavam, ainda comentavam. Alguns tinham gravado tudo no celular. Eu sabia que até amanhã de manhã aquilo já estaria em todo lugar. Nas redes sociais, nos sites de notícia, nos grupos de WhatsApp. O cozinheiro pobre que era bilionário. Iam escrever. Pai humilhado se revela dono do restaurante. Iam comentar. E meu filho ia acordar famoso pela pior razão possível. Vô, posso te fazer uma pergunta? A Beatriz falou baixinho, brincando com o garfo no prato. Claro, minha filha. Pode perguntar qualquer coisa. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de dor e confusão. O senhor se arrepende de ter escondido tudo? De não ter contado antes? A pergunta me pegou desprevenido. Me arrepender? Pensei sobre isso por um longo momento. Pensei em todas as vezes que meu filho me tratou como lixo enquanto eu tinha dinheiro para comprar tudo que ele sempre quis. Pensei em todas as humilhações que aguentei calado, sabendo que com uma única palavra eu podia calar aquela boca dele. Pensei em todas as noites que chorei sozinho no meu apartamento vazio, guardando um segredo que pesava como uma montanha. Não, respondi com sinceridade. Não me arrependo. Porque se eu tivesse contado antes, ele nunca ia saber a verdade sobre si mesmo. Nunca ia saber que o amor dele por mim era condicionado, que ele só me respeitaria se eu tivesse dinheiro. E eu preferia viver pobre e desprezado sabendo a verdade, do que viver rico e amado por uma mentira. A Beatriz limpou as lágrimas com o guardanapo de pano. Mas vô, o senhor não acha que isso foi muito cruel? Deixar ele pensar que o senhor era pobre enquanto o senhor tinha tudo isso? Balancei a cabeça. Cruel foi ele me tratar como tratou sabendo que eu era pobre. Cruel foi ele me humilhar, me envergonhar, me esconder dos amigos dele. Cruel foi ele nunca ter me visto como ser humano, só como uma vergonha que precisava esconder. Tomei outro gole de vinho. O gosto amargo combinava com o sentimento amargo no meu peito. Sabe, minha filha, durante todos esses anos, eu rezei. Rezei para um dia meu filho me abraçar e dizer: eu te amo, pai. Não importa se você é rico ou pobre. Eu teria dado metade da minha fortuna para ouvir isso. Mas ele nunca disse, nunca demonstrou. E hoje, finalmente, eu aceitei que nunca vai dizer. O Marcos se aproximou da mesa novamente. Senhor Álvares, desculpe interromper, mas tem uma situação lá fora. Meu coração apertou. Que tipo de situação? Seu filho, ele está na porta com a esposa. Estão tentando entrar de novo. Dizem que precisam falar com o senhor urgentemente. Fechei os olhos por um segundo. É claro que ele ia voltar. É claro que agora que descobriu a verdade, ia querer conversar. Ia querer explicar, pedir desculpas, talvez até pedir dinheiro. Deixa ele entrar, falei, para surpresa do Marcos e da Beatriz. Mas só ele. A Marcela fica lá fora. Alguns minutos depois, vi meu filho entrando no salão. O terno amarrotado, o cabelo bagunçado, a cara vermelha de quem tinha chorado ou gritado. Ele caminhou até nossa mesa com passos trêmulos. Quando chegou perto, ficou parado ali, sem saber o que dizer, sem saber o que fazer. Pela primeira vez na vida, vi meu filho sem palavras. Senta, ordenei, apontando para a cadeira vazia ao lado da Beatriz. Ele obedeceu. Sentou como uma criança que acabou de levar bronca. Pai, começou, mas levantei a mão, mandando ele calar. Você vai ficar quieto e vai me ouvir. Pela primeira vez na sua vida, você vai me ouvir de verdade. Ele engoliu seco e assentiu. Eu me inclinei para frente, olhando bem no fundo dos olhos dele. Você sabe o que mais me dói nessa história toda, Ricardo? Não é o dinheiro, não é o sucesso que eu tive, e você nunca soube. O que mais me dói é saber que durante 43 anos, eu criei um filho que nunca me amou de verdade, que só me viu como um objeto de vergonha. Pai, não é assim. Ele tentou falar, mas eu cortei. Não mente. Não tenta consertar agora. É exatamente assim. Desde criança você sentiu vergonha de mim. Vergonha da minha profissão, da minha roupa, do meu jeito simples. E sabe por que isso me dói? Porque cada centavo que você teve na vida, cada coisa boa que você usufruiu, veio do meu suor. Do suor desse cozinheiro pobre que você desprezava. Ricardo baixou a cabeça. As mãos dele tremiam em cima da mesa.
Eu não sabia, pai. Se eu soubesse... Se você soubesse, você teria fingido me amar? Interrompi, minha voz carregada de mágoa. É isso? Você teria colocado uma máscara, teria me abraçado, teria me chamado de pai com carinho, tudo por causa do dinheiro? Ele ficou em silêncio. E esse silêncio disse tudo. Confirmou todas as minhas suspeitas. Confirmou que eu tinha feito a escolha certa em esconder tudo. Você sabe quanto tempo eu passei esperando? Continuei, sentindo as lágrimas querendo cair, mas segurando firme. Quanto tempo eu esperei para você um dia me olhar com orgulho? Para você um dia dizer que me amava independente de eu ser rico ou pobre? Eu te amo, pai, ele disse, a voz quebrada. Mas eu balancei a cabeça. Não, você não me ama. Você ama o dono do Le Bernardin. Você ama o homem rico que acabou de descobrir que existe. Mas o Francisco, o cozinheiro simples, o pai que acordava cedo para trabalhar, que voltava tarde fedendo a comida, que usava roupa velha, esse você sempre desprezou. A Beatriz chorava em silêncio ao meu lado. Ricardo também tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de desespero, de medo, de perceber que tinha perdido algo que nunca poderia recuperar. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, a voz falhando. Diz o que você quer que eu faça para consertar isso. Respirei fundo. Aquela era a pergunta que eu tinha medo de ouvir, porque a resposta ia doer nele tanto quanto doeu em mim durante todos esses anos. Não tem como consertar, Ricardo. Não tem volta. Você me mostrou quem você realmente é. E agora eu mostrei para você quem eu sempre fui. Duas verdades que nunca vão se encontrar. Ele se levantou da cadeira desesperado. Pai, por favor, me dá uma chance. Deixa eu. Uma chance? Repeti, quase rindo de amargo. Eu te dei 43 anos de chances. 43 anos para você me amar de verdade. Para você me respeitar. Para você me ver como ser humano. E em nenhum desses anos você aproveitou. Por que eu deveria te dar mais uma agora? Ele ficou ali, de pé, sem resposta, sem argumentos, sem desculpas que funcionassem. E pela primeira vez, vi meu filho se sentindo exatamente como ele sempre me fez sentir. Pequeno, insignificante, invisível. Pode ir embora, Ricardo. Falei, minha voz firme, mas cansada. Pode voltar para sua vida, para o seu apartamento de luxo, para o seu carro importado, para suas roupas de grife. Tudo que você tem veio do cozinheiro pobre. Não esquece disso nunca. Ele deu alguns passos para trás, ainda olhando para mim com aquela cara de cachorro perdido. Pai, eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo. Eu também sinto, respondi. Sinto muito por ter um filho que só aprendeu a me valorizar quando descobriu meu dinheiro. Agora vai. E não volta. Não volta mais. Ricardo saiu daquele salão cabisbaixo, destruído, humilhado. E diferente de quando eu era humilhado e ninguém defendia, dessa vez o restaurante inteiro assistiu em silêncio. Viram um homem arrogante sendo colocado no seu lugar. Viram justiça sendo feita, mesmo que doesse em todo mundo envolvido. Quando Ricardo saiu, o silêncio no restaurante durou alguns segundos. Depois, como se alguém tivesse apertado o play, as conversas recomeçaram. Mas agora, todo mundo olhava para mim diferente. Não era mais o velho de terno surrado sendo humilhado. Era o dono. O homem que tinha construído aquele império com as próprias mãos. E isso mudava tudo. A Beatriz ainda chorava baixinho. Peguei a mão dela e apertei com carinho. Vô, o senhor foi muito duro com ele, ela disse entre soluços. Foi o pai do senhor. Foi, concordei, sentindo o peso daquela palavra. E é por isso que dói tanto. Porque eu queria ter sido duro há 20 anos atrás, quando ainda dava tempo de ensinar alguma coisa para ele. Mas eu fui fraco. Fui condescendente. Deixei ele me pisar porque eu tinha a esperança que um dia ele mudasse. Peguei meu guardanapo e limpei o rosto. Não estava chorando, mas sentia que precisava limpar algo. Limpar a dor, talvez. Limpar os anos de humilhação. Minha filha, às vezes a gente precisa ser duro com quem a gente ama, porque ser mole, ser permissivo, deixar passar, isso não é amor, é medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de enfrentar a verdade. Ela secou as lágrimas e olhou para mim com aqueles olhos que me lembravam tanto da minha Luísa. E agora, vô, o senhor vai ficar bem? Sorri. Foi um sorriso triste, mas genuíno.
Vou, minha filha. Pela primeira vez em muito tempo, eu vou ficar bem. Porque hoje eu me libertei. Me libertei da mentira. Me libertei da expectativa. Me libertei da dor de esperar por um amor que nunca existiu. O Marcos voltou para a mesa. Senhor Álvares, tem alguns jornalistas lá fora. Querem fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu hoje. Suspirei. Era inevitável. A história já devia estar se espalhando pela internet. Diz para eles que eu não vou dar entrevista hoje. Mas amanhã, às 10 da manhã, eu faço um comunicado oficial. Quando o Marcos se afastou, a Beatriz me perguntou: o senhor vai contar tudo? A história toda? Pensei por um momento. Será que eu devia expor meu filho publicamente? Será que eu devia contar para o mundo inteiro como ele me tratou? Parte de mim queria protegê-lo, como sempre protegi. Mas outra parte sabia que a verdade precisava ser dita. Vou contar sim, respondi com firmeza. Vou contar porque tem outros pais por aí sofrendo a mesma coisa que eu sofri. Tem outros velhos sendo humilhados pelos próprios filhos, sendo tratados como lixo, sendo escondidos como vergonha. E eles precisam saber que não estão sozinhos, que isso não é normal, que isso não é amor. Terminamos de jantar em silêncio. Cada garfada era pesada, carregada de emoção. Aquela comida que eu tinha criado com tanto amor, que tinha aperfeiçoado durante décadas, agora tinha um gosto amargo. Gosto de vitória, mas vitória que não traz alegria. Apenas justiça, justiça fria e necessária. Quando pedimos a sobremesa, veio o meu prato favorito, crème brûlée com calda de frutas vermelhas. Tinha criado essa receita pensando na minha Luísa, que adorava doce. Dei a primeira colherada e fechei os olhos. Quase podia sentir ela ali, do meu lado, dizendo: você fez o certo, Chico. Você finalmente fez o que precisava ser feito. Vô, a Beatriz chamou minha atenção. O senhor acha que meu pai vai tentar falar com o senhor de novo? Respirei fundo. Vai, com certeza vai. Mas não vai ser para pedir desculpas de verdade. Vai ser para tentar salvar a imagem dele. Para tentar me convencer a não falar nada para a imprensa. Ou pior, para tentar garantir que ele ainda vai herdar alguma coisa quando eu morrer. A cara dela ficou chocada. Vô, não fala assim. É a verdade, minha filha. E quanto mais cedo você aceitar a verdade, menos vai sofrer depois. Seu pai não é má pessoa. Ele só é vazio. Vazio de valores, vazio de caráter, vazio de amor verdadeiro. E gente vazia sempre tenta se preencher com coisas materiais. Chamei a conta, mesmo sabendo que ali era meu restaurante e eu não precisava pagar nada. Mas queria fazer aquele ritual. Queria sentir o peso daquele jantar. O garçom trouxe a comanda. R$ 3.500. O preço de um jantar que mudou tudo. Paguei em dinheiro, deixei R$ 1.000 de gorjeta. O garçom quase desmaiou. Quando levantamos para sair, as pessoas no restaurante começaram a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte. Um aplauso que ecoou por todo o salão. Não era aplauso para comida, era aplauso para coragem, para verdade, para justiça. Alguns levantaram de pé, outros acenaram. Uma senhora idosa numa mesa perto da saída me parou e disse: obrigada. Obrigada por mostrar para o mundo que a gente não precisa aceitar humilhação, nem dos nossos próprios filhos. Saímos do restaurante de mãos dadas, eu e minha neta. Lá fora, tinha um grupo de fotógrafos, repórteres, curiosos. As câmeras disparavam, as perguntas voavam. Senhor Francisco, é verdade que o senhor é dono do Le Bernardin há 23 anos? Por que escondeu isso da família? Como se sente após expulsar seu próprio filho? Parei na porta, olhei para todas aquelas câmeras e disse apenas: amanhã, 10 da manhã, eu conto tudo. Por enquanto, só quero levar minha neta para casa. E continuei andando, ignorando as outras perguntas, ignorando os flashes, ignorando tudo que não fosse a mão pequena e quente da Beatriz na minha. Coloquei ela num táxi, dei dinheiro para o motorista e disse: qualquer coisa mesmo você me liga. Não importa a hora. Ela me abraçou forte. Eu te amo, vô. Não importa se o senhor é rico ou pobre. Eu sempre vou te amar. Aquelas palavras que eu tinha esperado a vida inteira para ouvir do meu filho, vieram da minha neta. E doeram de um jeito bom, de um jeito que curava e machucava ao mesmo tempo. Fiquei parado na calçada, vendo o táxi se afastar. As pessoas ainda tiravam foto,
ainda comentavam, ainda apontavam, mas eu não ligava. Pela primeira vez em décadas, eu não ligava para o que os outros pensavam. Não ligava se achavam que eu era cruel, que eu era vingativo, que eu era injusto. Porque pela primeira vez, eu tinha sido honesto, tinha sido verdadeiro, tinha sido eu mesmo. Voltei para o restaurante. Entrei pela porta dos fundos, aquela que só os funcionários usam. Subi as escadas até meu escritório no 3º andar, um lugar que eu passava mais tempo do que em casa. Sentei na minha poltrona de couro, aquela que tinha comprado há 15 anos e que já estava gasfita de tanto uso. Peguei a foto da Luísa que ficava na mesa. Eu fiz, meu amor, falei para a foto, sentindo as lágrimas finalmente escorrerem livres. Eu finalmente tive coragem de fazer o que você sempre quis que eu fizesse. Será que fiz certo? Será que fui muito duro? Olhei para aquele sorriso congelado no tempo, para o vestido simples, para o cabelo preso, para tudo que ela representava. E juro que ouvi a voz dela dizendo: "Você fez o que precisava, Chico. Agora descansa. Agora vive." Fiquei ali no escritório até tarde da noite. Sozinho com meus pensamentos, com minhas memórias, com minhas decisões. Sabia que amanhã seria um dia difícil. Sabia que teria que enfrentar câmeras, perguntas, julgamentos. Sabia que meu filho ia tentar algo. Sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas por incrível que pareça, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Uma paz dolorida, mas verdadeira. Dormi pouco naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via a cara do Ricardo. Via a decepção, o choque, o desespero. E uma parte de mim, aquela parte de pai que nunca morre, sentia dó. Sentia vontade de ligar, de dizer que estava tudo bem, que a gente podia conversar. Mas a outra parte, a parte que tinha sido humilhada durante décadas, essa parte era mais forte. Essa parte sabia que não tinha volta. Acordei às 5 da manhã. O sol ainda nem tinha nascido direito. Fiz meu café como sempre fazia. Forte, sem açúcar, na caneca velha que a Luísa tinha me dado no nosso primeiro aniversário de casamento. Sentei na varanda do meu apartamento simples e olhei para a rua vazia. Em algumas horas, minha vida ia virar de cabeça para baixo de vez. A coletiva de imprensa estava marcada para as 10. Eu tinha 5 horas para decidir exatamente o que ia dizer. O celular começou a tocar às 6 da manhã. Era um número desconhecido. Atendi. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, nervosa. Senhor Francisco, aqui é da TV Record. A gente gostaria de fazer uma entrevista exclusiva com o senhor antes da coletiva. Podemos oferecer? Desliguei. 5 minutos depois, outro número. Outro jornalista. Outra emissora. Desliguei de novo. O celular não parou de tocar até eu desligar ele completamente. Às 7, tomei um banho demorado. Me arrumei com cuidado. Coloquei meu terno azul marinho, o mesmo que tinha usado na noite anterior. Queria que todos vissem. Queria que vissem que eu não tinha vergonha das minhas roupas simples, da minha vida simples, do meu jeito simples. Queria que entendessem que ser rico não tinha mudado quem eu era. Quando cheguei no Le Bernardin, às 8h30, já tinha uma multidão na porta. Câmeras, repórteres, curiosos. Alguns gritaram meu nome quando me viram. Outros tiraram foto. Eu mantive a cabeça erguida e entrei pela porta da frente, como um rei entrando no próprio castelo, porque era isso que eu era, o rei daquele lugar, o homem que tinha construído aquilo do zero. O Marcos me esperava na recepção. Senhor Álvares, está tudo pronto para a coletiva. Montamos a sala de eventos. Tem espaço para mais de 100 jornalistas. Assenti. E a segurança? Reforçada. Tem seguranças na porta, nas escadas, em todos os acessos. Ótimo. Alguém da família tentou entrar? Ele hesitou antes de responder. Seu filho ligou 6 vezes. Disse que precisa falar com o senhor urgentemente. É claro que tinha ligado. É claro que estava desesperado. Mas eu não ia atender. Não agora. Talvez nunca mais. Se ele ligar de novo, diz que eu não quero falar. Com ninguém da família, exceto a Beatriz. Marcos concordou com a cabeça e se afastou. Fiquei ali parado no meio do salão vazio, olhando para as mesas arrumadas, para os lustres brilhando, para tudo que eu tinha construído. Às 9h30 comecei a receber mensagens. Tinha ligado o celular de novo porque precisava estar acessível. A primeira foi da Beatriz. Vô, eu tô com medo. A internet tá enlouquecida. Todo mundo tá falando sobre isso. Tem gente defendendo o senhor, tem gente atacando. O que eu faço?
Respondi rápido. Não faz nada. Não lê, não responde, não se envolve. Deixa que eu resolvo tudo. A segunda mensagem era de um número que eu não tinha mais na agenda, mas reconheci na hora. Ricardo, pai, por favor, não faz isso. Não conta nada para a imprensa. A gente pode resolver isso em família. Te imploro. Li e apaguei. Não respondi. Não tinha nada para falar para ele. Pelo menos não em particular, não em segredo. Não do jeito que ele queria. Às 10 em ponto, entrei na sala de eventos. O silêncio foi instantâneo. Mais de 100 pessoas me olhando. Câmeras de televisão, fotógrafos, jornalistas com gravadores, blocos de nota. Sentei na mesa principal, ajustei o microfone e olhei para todos aqueles rostos curiosos. Por um segundo, pensei em levantar e sair. Pensei em manter tudo em segredo de novo, em proteger meu filho, em esconder a verdade. Mas aí lembrei da cara dele quando me chamou de mendigo. Lembrei das risadas. Lembrei de 43 anos de humilhação. Bom dia, comecei, a voz firme. Meu nome é Francisco Alvares. Tenho 67 anos. Nasci em Três Corações, Minas Gerais, e sou o fundador e proprietário do Le Bernardin há 23 anos. Pausa. As câmeras clicavam sem parar. Vim aqui hoje contar uma história. A história de um pai que amou demais, de um filho que amou de menos, e de uma verdade que ficou escondida por tempo demais. Respirei fundo antes de continuar. Durante todos esses anos, minha família acreditou que eu era apenas um cozinheiro aposentado, que eu morava num apartamento simples porque era tudo que eu podia pagar, que eu usava roupas velhas porque não tinha dinheiro para comprar novas, e eu deixei eles acreditarem nisso. Por quê? Porque eu precisava saber se meu filho me amava pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Um jornalista levantou a mão tentando fazer uma pergunta, mas continuei falando. A resposta que eu descobri ontem à noite foi dolorosa. Meu filho não me ama. Nunca me amou. Ele sente vergonha de mim. Sempre sentiu. E quando ele me humilhou publicamente, quando me chamou de mendigo, quando disse que eu não tinha classe para estar no meu próprio restaurante, ele confirmou tudo o que eu sempre soube, mas não queria aceitar. As lágrimas começaram a descer sem que eu percebesse. Limpei com as costas da mão e continuei. Eu poderia ter revelado a verdade há muito tempo. Poderia ter comprado o amor dele com dinheiro, com presentes, com luxo. Mas eu não quis, porque amor verdadeiro não se compra. Amor verdadeiro não tem preço. E eu passei 67 anos da minha vida aprendendo essa lição da forma mais dolorosa possível. Por que o senhor resolveu revelar agora? Alguém gritou do fundo da sala. Olhei na direção da voz. Porque eu cansei. Cansei de ser humilhado. Cansei de esconder quem eu sou. Cansei de proteger quem nunca me protegeu. Ontem à noite, quando meu filho me envergonhou na frente de dezenas de pessoas, algo quebrou dentro de mim. E eu percebi que não tinha mais nada a perder. Já tinha perdido tudo o que importava há muito tempo. Outra pergunta. O senhor vai deserdar seu filho? Pensei por um momento antes de responder. Não sei ainda. Tenho que pensar. Mas uma coisa eu sei. Se ele receber alguma coisa, não vai ser porque ele merece. Vai ser porque eu sou melhor pessoa do que ele jamais foi comigo. E talvez essa seja a última lição que eu posso ensinar para ele. E sua neta? Como ela está lidando com tudo isso? Dessa vez, sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Minha neta Beatriz é a única coisa boa que saiu dessa família. Ela me ama de verdade. Me ama sem interesse, sem condição, sem vergonha. E é por ela, só por ela, que eu ainda tenho alguma esperança na humanidade. As perguntas continuaram por mais meia hora. Perguntaram sobre o restaurante, sobre como construir minha fortuna, sobre meus planos para o futuro. Respondi tudo com honestidade. Não escondi nada. Não protegi ninguém. Contei sobre o Sr. Yoshiro, sobre a Luísa, sobre cada sacrifício que fiz, sobre cada lágrima que chorei. E quanto mais eu falava, mais leve eu me sentia, como se cada palavra libertasse um pedaço da minha alma. Quando terminei a coletiva, às 11h30, saí daquela sala diferente de como entrei. Não era mais o velho Francisco, o cozinheiro humilde, o pai envergonhado. Era o Francisco Alvares, empresário bem-sucedido, homem que construiu um império, pai que finalmente teve coragem de fazer justiça. E essa diferença mudava tudo. Voltei para o meu escritório e liguei o celular. Tinha 47 mensagens não lidas. A maioria de números desconhecidos,
jornalistas, curiosos. Mas tinha uma que me chamou a atenção. Era da Beatriz, enviada durante a coletiva. Vô, eu vi tudo pela internet. Estou chorando aqui, chorando de orgulho. Orgulho de ter um avô como o senhor. Eu te amo, infinito. Segurei o celular com força e chorei. Chorei de alívio, chorei de gratidão, chorei de amor, porque pelo menos uma pessoa nessa família me amava de verdade. E talvez, só talvez, isso fosse suficiente. 3 da tarde. Eu estava sentado na mesma mesa onde tudo tinha começado, esperando. O restaurante estava fechado ao público naquele horário. Só eu, o silêncio e o peso da decisão que tinha tomado. Não sabia se tinha feito certo em aceitar encontrar com Ricardo. Não sabia se estava sendo sábio ou tolo. Mas ali estava eu, esperando pelo filho que tinha me destruído. Quando vi ele entrar pela porta, quase não reconheci. O terno caro tinha sido substituído por uma calça jeans e uma camisa simples. O cabelo, antes sempre penteado com gel, estava bagunçado, com fios brancos que eu nunca tinha notado. Os olhos fundos, inchados de chorar ou de não dormir. Ele era outra pessoa. Ou talvez fosse a primeira vez que eu via quem ele realmente era quando tirava a máscara. Ele se aproximou devagar, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia. Sentou na cadeira em frente a minha sem dizer nada. Ficamos ali, pai e filho, nos olhando em silêncio. Um silêncio que doía. Um silêncio que gritava tudo que nunca foi dito durante 43 anos. Obrigado por me receber, ele disse finalmente, a voz rouca, cansada. Não respondi. Só continuei olhando para ele, esperando. Pai, eu não sei nem por onde começar. Comece pelo começo, falei, a voz neutra, sem emoção. Comece por me explicar por que você sentiu vergonha de mim a vida inteira. Ele baixou a cabeça. As mãos tremiam em cima da mesa. Eu não sei, pai. Eu juro que não sei. Acho que sempre quis ser rico. Sempre quis ter o que os outros tinham. E você representava tudo o que eu não queria ser. Simples, humilde, trabalhador. Eu queria luxo, status, reconhecimento. E conseguiu, afirmei. Conseguiu tudo isso, à custa de me desprezar, de me humilhar, de me tratar como lixo. Ele levantou o rosto, lágrimas escorrendo livre. E olha onde isso me trouxe, pai. Perdi tudo, tudo. O emprego, a casa, a mulher. Até os amigos sumiram quando souberam que eu não tinha mais dinheiro. Fiquei sozinho, completamente sozinho. Parte de mim queria sentir pena. Queria estender a mão, abraçar, dizer que estava tudo bem. Mas a outra parte, a parte que ainda sangrava de cada ferida que ele tinha aberto, essa parte ficou em silêncio. E você acha que eu devo fazer o quê? Perguntei. Acha que eu devo te salvar? Te dar dinheiro? Te resolver a vida? Não. Ele respondeu rápido demais. Não, pai. Eu não vim aqui pedir dinheiro. Eu vim pedir perdão. Vim te dizer que eu finalmente entendi. Entendi que você passou a vida inteira me amando, me dando tudo, enquanto eu só te desprezava. Entendi que eu sou a pior pessoa que existe e que você tinha todo o direito de fazer o que fez. Encostei na cadeira. Você acha que eu fiz aquilo por vingança? Ele hesitou. Não sei. Fez? Balancei a cabeça. Fiz por justiça. Fiz porque precisava. Porque se eu não fizesse, ia morrer carregando essa humilhação. Ia morrer sendo o pai que teve vergonha de existir para não envergonhar o filho. O silêncio voltou, pesado, sufocante. Ricardo limpou as lágrimas com as costas da mão. Pai, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para você me perdoar? Olhei para ele. Realmente olhei. Vi o homem quebrado na minha frente. Vi o filho que um dia foi criança. Vi tudo que poderia ter sido e nunca foi. Não sei se existe perdão para isso, Ricardo. Não sei se desculpa conserta 40 anos de desprezo. Não sei se eu consigo olhar para você e ver um filho de novo, em vez de ver alguém que me machucou profundamente. Ele soluçou. Um soluço desesperado, de quem não tem mais nada a perder. Então acabou? É isso? A gente nunca mais vai ter uma chance de ser pai e filho? Respirei fundo antes de responder. Eu não sei, filho. Sinceramente, eu não sei. Talvez com tempo. Talvez com muita terapia, muito trabalho, muita mudança real da sua parte. Talvez um dia a gente consiga construir algo. Mas não hoje.
Hoje ainda dói demais. Levantei da cadeira. O encontro tinha acabado. Não tinha mais nada para falar. Não naquele momento. Ricardo também se levantou, desesperado. Pai, espera! Parei, mas não virei. Só me diz uma coisa, ele implorou. Você ainda me ama? Mesmo depois de tudo, você ainda me ama? A pergunta me pegou desprevenido. Virei devagar, olhei nos olhos dele e pela primeira vez em semanas fui completamente honesto. Eu não sei. Eu sinceramente não sei mais o que sinto por você. E talvez essa seja a resposta mais honesta que eu posso te dar. E saí daquela sala deixando meu filho chorando sozinho. Não olhei para trás. Não voltei para abraçar. Não ofereci consolo. Porque pela primeira vez na vida, eu estava colocando meus sentimentos em primeiro lugar. E meus sentimentos ainda estavam em pedaços. Capítulo 10. Final. 6 meses se passaram desde aquela noite. 6 meses desde que minha vida virou de cabeça para baixo. Muita coisa mudou. O Le Bernardin continua sendo um dos melhores restaurantes de São Paulo. Mas agora todo mundo conhece a história. As reservas triplicaram. Tem gente que vem só para ver o lugar onde tudo aconteceu. Alguns me param para tirar foto, outros só para apertar minha mão e dizer: o senhor fez certo. Eu me mudei. Saí do apartamento na Muca e comprei uma casa com quintal. Nada ostentoso, mas com espaço para Beatriz vir nos fins de semana. Porque ela virou minha família de verdade. Todo sábado jantamos juntos. Todo domingo tomamos café conversando sobre a vida, sobre sonhos, sobre futuro. Ricardo tentou falar comigo mais algumas vezes. Cartas, flores, até apareceu na porta do restaurante. Mas eu não quis ver. Não ainda. Talvez um dia. Talvez nunca. E aprendi que tá tudo bem se for nunca. Aprendi que eu não sou obrigado a perdoar só porque sou pai. Aprendi que amor tem limite. E quando esse limite é ultrapassado muitas vezes, ele quebra. Tem dias que penso nele. Tem noites que acordo me perguntando se fui duro demais. Se deveria ter aceitado o pedido de desculpas. Nesses dias, leio a carta do Sr. Yoshiro e choro. Porque ele queria que eu amasse meu filho incondicionalmente. Mas ele não sabia o quanto dói amar quem te despreza. A justiça foi feita. As pessoas viram quem eu realmente sou. Viram que ser simples não significa ser pobre. Viram que humildade não é fraqueza. E viram que chega um ponto em que até o pai mais amoroso precisa dizer: basta. Hoje de manhã, acordei cedo. Fiz café na caneca velha da Luísa. Sentei na varanda e olhei para o jardim. Pássaros cantando, sol nascendo, cheiro de terra molhada. E pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Uma paz que não vem de ter resolvido tudo. Uma paz que vem de ter feito o que precisava ser feito. Beatriz chegou para almoçar. Trouxe o namorado novo, quer me apresentar. Vô, ele é estudante. Não tem dinheiro, mas é gente boa. Dei risada. Minha filha, se eu julgasse gente por dinheiro, não teria esperado 23 anos para contar que sou rico. Ela riu também. Aquele riso que me faz lembrar porque tudo valeu a pena. Hoje à tarde vou para o restaurante. Não mais para trabalhar 18 horas, mas para fazer o que amo. Criar pratos, conversar com clientes, sentir cheiro de comida boa. Porque no final, eu continuo sendo o que sempre fui. Um cozinheiro. Um cozinheiro que por acaso tem dinheiro, mas que nunca deixou o dinheiro mudar quem ele é. E meu filho? Vai ter que aprender a viver com as consequências das escolhas dele. Vai ter que aprender que humilhar os outros tem preço. Vai ter que aprender sozinho, porque eu já ensinei tudo o que podia. Agora, a vida que seja professora dele. Se você tá me ouvindo e já passou por isso, se já foi humilhado pelos próprios filhos, desprezado por quem criou, tratado como vergonha, eu quero que saiba. Você não tá sozinho. Você não é obrigado a aceitar. Você não é obrigado a perdoar. Você não é obrigado a continuar amando quem te destrói. Às vezes, fazer justiça dói. Às vezes, botar a verdade para fora machuca. Às vezes, mandar embora quem nos faz mal parece cruel. Mas às vezes, é o único jeito da gente sobreviver. De continuar vivendo. De continuar sendo quem a gente é. Eu sou Francisco Alvares. Tenho 67 anos. Nasci pobre, fiquei rico, mas continuei sendo eu mesmo. Sou dono de um dos melhores restaurantes de São Paulo. Sou avô da Beatriz. E sou o homem que teve coragem de fazer justiça.
mesmo que isso tenha custado um filho. E sabe de uma coisa? Eu faria tudo de novo. Cada segundo, cada palavra, cada decisão. Porque pela primeira vez em 67 anos, posso olhar no espelho e gostar de quem vejo. Posso dormir sem vergonha de existir. Posso viver sem carregar o peso de ser a decepção de alguém. Então, se você está passando por algo parecido, deixa eu te dar um conselho. Não espera 67 anos para fazer justiça. Não espera o fundo do poço para reagir. Não aceita migalha de respeito de quem deveria te amar completamente. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você até o último dia é você mesmo. E você merece viver em paz consigo. Comenta aí embaixo se essa história tocou seu coração. Conta se você já viveu algo parecido ou se conhece alguém que viveu. Compartilha com quem precisa ouvir. Com aquele pai sofrendo calado. Com aquela mãe sendo humilhada pelos filhos. Com aquele avô que acha que precisa aceitar desrespeito porque é família. Família é importante. Mas respeito é fundamental. E amor verdadeiro não humilha, não envergonha, não destrói. Essa foi minha história. A história de como fui humilhado no meu próprio restaurante e fiz justiça. A história de como um velho cozinheiro mostrou para o filho arrogante quem realmente mandava ali. E agora vou viver. Vou aproveitar cada dia. Vou cozinhar. Vou abraçar minha neta. Vou cuidar do meu restaurante. Vou ser feliz do meu jeito. Porque aprendi que ser feliz às vezes significa deixar para trás quem nos faz mal, mesmo que tenha nosso sangue. E você que está me ouvindo, você também merece ser feliz. Você também merece respeito. Você também merece fazer justiça. Não esquece disso nunca!